Olá, ouvintes, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Direto ao Ponto da Associação Goiana do Ministério Público. Sou Ana Maria, diretora para Assuntos Institucionais, e ao meu lado, o Dr. Leandro Murata, presidente da Associação Goiana do Ministério Público. Hoje contaremos com duas presenças ilustres, doutora Ivana Navarrete, Farina Navarrete Pena, doutora Rúbia Corrêa Coutinho, procuradoras de justiça e referências nacionais na luta pela equidade de gênero, no combate à violência doméstica e na implementação e consolidação do julgamento com perspectiva de gênero. Sejam muito bem-vindas, é uma honra tê-las conosco. Muito obrigada, bom dia, Ana Maria, bom dia, presidente Murata. Muito obrigada por esse convite, por essa recepção calorosa, tanto a você, Ana Maria, quanto a você, Murata. Nós que agradecemos, né? Muito. A honra aqui de termos essas figuras tão emblemáticas, importantes na nossa instituição. Eu vou fazer uma breve, mas breve mesmo, porque senão a gente vai ocupar o tempo todo do podcast só falando do currículo dessas duas colegas tão queridas, né? Doutora Ivana e doutora Rúbia. A doutora Rúbia Corrêa Coutinho hoje atua na 22ª Procuradoria de Justiça do nosso Ministério Público de Goiás, já foi coordenadora das promotorias da capital, presidiu a COPEVID, que é a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgão que assessora o CNPG, atuou na primeira Promotoria de Justiça do nosso estado de Goiás no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher desde 2007. Em 1995, teve um projeto pioneiro da Promotoria Comunitária, que foi premiada pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Pública e Cidadania, e também é mestre em Ciências Políticas. Tem que até tomar um fôlego agora de tanta coisa, e isso é só um resumo do resumo, né, Rúbia? Sim. Parabéns pela trajetória brilhante. Muito obrigada. E nossa também convidada de honra, doutora Ivana Farina Navarrete Pena, também mesma coisa, é um resumo do resumo, né, de tantas conquistas, tantas realizações. Ela tem mais. A disputa é boa. Temos juntos. Isso. Atua hoje na 4ª Procuradoria de Justiça do nosso Ministério Público de Goiás, presidente da Comissão de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do MPGO, já foi conselheira do CNJ, já foi secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, já presidiu o Conselho Nacional de Direitos Humanos, foi Procuradora-Geral de Justiça do nosso Ministério Público de 1999 a 2003, por 2 mandatos, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Conselho Nacional de Procuradoras Gerais de Justiça, o CNPG. Também foi presidenta da nossa Associação Goiana do Ministério Público por 2 mandatos, de 1994 a 1998, e é titular da 18ª cadeira da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Então, novamente, muito obrigado pela honra da presença de vocês, né? E vamos começar aqui esse bate-papo tão importante e tão aguardado por todos e todas. Vamos lá. Vamos começar com a doutora Ivana, perguntando sobre como a atuação do Ministério Público com perspectiva de gênero contribui para a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Bom, vamos então arrolar entre os direitos fundamentais o direito à vida digna. Aí eu já tenho a dignidade da pessoa humana como um fundamento que é, por determinação constitucional, do Estado Democrático de Direito brasileiro. O Ministério Público é o defensor do regime democrático também, por disposição constitucional. Então, é vinculante a atuação do Ministério Público para que sejam afirmados esses direitos fundamentais, tratando também do que vem a ser a perspectiva de gênero na justiça. Fazendo, então, um link das nossas atribuições constitucionais com o que vem a ser a perspectiva de gênero, nós estaremos colocando foco nas diversas formas de opressão de gênero existentes. Elas caracterizam um quadro de desigualdade.
quando você coloca as lentes de gênero, e eu sempre coloco, você amplia o seu olhar daquele e daquela que atuam no Ministério Público. Para quê? Para que você, ampliando, regraduando as suas lentes no processo, no atendimento, você possa identificar as desigualdades. E identificando, nós vamos ter um atuar, um agir que possa retirar os óbices para que aquela pessoa tenha seus direitos garantidos. Isso é o olhar com perspectiva de gênero. Você amplia para identificar as desigualdades. Identificando, você procura garantir a realização do direito à não discriminação. O Ministério Público, já concluiu a resposta, além de ter vinculação com esse tipo de atuação por determinação constitucional, tem, desde 2006, na Lei Maria da Penha, disposição que fala sobre garantia dos direitos da mulher com perspectiva de gênero. Então, quando você combate a discriminação, você garante o direito à igualdade. Essa é uma nova perspectiva. Não posso nem dizer que é tão nova essa cultura jurídica no Brasil. Doutora Rubem vai dizer melhor. Mas a concepção de atuação institucional dentro da Lei Maria da Penha, no ano que vem, completa 20 anos. É a mesma. É a mesma. Não é isso, Rubem? Exatamente. Uma lei bastante avançada, inclusive, né? E que aos poucos vem sendo aprimorada, né? O Ben vai poder nos falar um pouquinho mais sobre isso. Rubem, como assim, você foi a primeira, né, promotora aqui no nosso estado de Goiás a atuar nessa temática, né, no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, como é que se dá, né, para que o pessoal entenda a questão prática, né, no dia a dia, na promotoria de justiça, dessa questão da atuação com perspectiva de gênero? Bom, a atuação do Ministério Público dentro dessa temática de abraçar essa mulher que nos procura, que está em situação de vulnerabilidade, ela tem um papel de proteção e vai além daquele papel que a sociedade antigamente tinha em vista em relação à nossa instituição. Ou seja, de achar que é só para acusar, é só para condenar, é para perseguir, vamos dizer assim, o suposto autor de agressão. Ele tem um papel protetivo ampliado. Então, ele não fica somente na questão do crime, do que é preciso fazer para que este homem pague, por exemplo, por ter feito uma lesão ou outras situações mais gravosas em relação a essa mulher. Então, esse papel ampliado está exatamente cumprindo todo esse preceito constitucional de atribuições que nos foi conferido enquanto promotor ou promotora de justiça. É importante ter essa compreensão, porque muitas vezes deixam de nos procurar achando que a gente não tem um papel mais alargado nessa seara. E, pelo contrário, temos sim, e por obrigação e porque está uma atribuição já estabelecida constitucionalmente na própria Lei Maria da Penha. E dentro dessa perspectiva, só para complementar aqui a pergunta do doutor Leandro, como você vê os desafios que ainda temos pela frente para a implementação de todas as diretrizes, políticas públicas previstas na Lei Maria da Penha? Fazendo assim uma pequena digressão histórica, a primeira coisa que a gente teve que provar é que era uma lei constitucional. Havia muito questionamento por causa do artigo 5º da Constituição Federal, que fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, em 2012, em fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal teve que dizer, olha, gente, a Lei Maria da Penha é uma lei constitucional. Ela é uma lei de ação afirmativa que visa dar assim, uma garantia e que visa a abraçar as minorias. Porque se você olhar bem, na relação entre homens e mulheres, há uma disparidade, aonde ali vem toda essa questão
de que a mulher fica numa situação de submissão, de opressão. E essa desigualdade de gênero, a lei vem dar realmente um suporte para que haja uma forma de ruptura desse ciclo da violência. Então, ficar aquela questão assim, mas por que então não tem a lei do João da Penha? Deveria ter? Então, foram muitas questões nesse sentido. Aí até que entenderam que era uma lei que visava exatamente dar essa resposta a esse sistema todo cultural de opressão às mulheres, aí fomos partir para outras demandas maiores, que é no aspecto da própria interpretação da lei. E aí vieram questões assim, mas ela pode desistir quando? Deve desistir em que época? A própria medida protetiva sofreu vários reveses de entendimentos pessoais mesmo na hora da aplicação da lei. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem ao longo desses 20 anos sendo clareada, porque ela é clara, mas parece-me que há uma dificuldade de entender o que ela está vindo a trazer. Ou seja, olha, não se aceita mais violência contra a mulher, seja de qualquer espécie. E aí é como uma lei que vem para modificar uma cultura já bastante arraigada na sociedade, isso causa espécie, ou seja, causa estranheza. E aí é preciso que venham leis para dizer o óbvio, como, por exemplo, a Lei 14.550 de 2023, que trata exatamente das medidas protetivas. Então, que é um grande ganho para nós mulheres neste enfrentamento à violência que, porventura, nós estejamos passando por ela. Então, os avanços são necessários, mas a gente ainda sofre muita dificuldade interpretativa, exatamente porque a gente vem trazendo, através dessa lei, uma tentativa de mudança cultural. E mudar aquilo que já está estabelecido e que favorece uma certa quantidade de pessoas demanda muito esforço. Luta, exatamente. Eu encaro a implementação da Lei Maria da Penha como as ondas do mar. Elas vão, aí você pensa, nossa, avançamos nisso, naquele ponto, que maravilha. Mas volta. Você anda 10 passos, aí volta 9. Mas eu fico sempre feliz porque fica um. Você vai caminhando adiante. Mas um dos pontos principais, já estamos superando muitas dificuldades interpretativas no campo do direito, não é? Então, no campo do sistema de justiça. Mas o principal também que precisa ser mais trabalhado são as implementações das políticas públicas de atendimento às mulheres. E quando se fala em atendimento, é de uma forma mais alargada, ou seja, não é só, então vamos dar de escola. Não, não é isso, é ampliar esse olhar e colocar essas lentes de gênero para no momento em que se for elaborar determinadas políticas públicas que estão embutidos aí os serviços disponíveis às mulheres. Perfeito. Temos que permanecer vigilantes, né? Porque o risco do retrocesso sempre existe, né? Sempre. Nada a gente pode dar por totalmente garantido. Tem né? mais, doutora Ana Maria, tem mais de 200 projetos de lei no Congresso que são altamente retroativos, que retrocedem os avanços da Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente precisa estar nessa constante vigilância. É extremamente árduo também essa luta para que ela não seja, assim, vamos dizer assim, desidratada. E nós temos, eu vi que nesses poucos minutos aqui, nós já demos uma volta completa nos 37 anos da Constituição Federal. Então, depois que falamos das funções constitucionais do Ministério Público, para responder por que estamos atrelados à promoção da igualdade, porque defendemos direitos fundamentais, portanto, somos defensores e defensoras de direitos humanos. E essa é a nossa matriz constitucional, como falamos lá no Congresso Nacional do Ministério Público, que acabou de acontecer em Brasília. Depois, a doutora Rúbia
ao comentar por que a Lei Maria da Penha é avançada, menciona que ela veio como uma resposta do Estado brasileiro. E foi uma resposta que o Estado brasileiro foi obrigado a dar. Porque a vítima Maria da Penha teve que procurar organismos internacionais. Aonde, então, estava estabelecida essa proteção, não só para a mulher, mas para todos e todas que integram uma família? Lá no 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. Voltamos, então, nas bases, né? Nos fundamentos. E vejam, o MP goiano, especialmente, além de ter essa representação tão diferenciada que é exercida pela doutora Rúbia por anos, então, é uma atuação pioneira aqui, mas não só aqui. O MP brasileiro, ele teve que se reorganizar para as novas realidades. Nós não somos defensores e defensoras dos interesses sociais? Sim. Isso não é discurso. Então, qual é o interesse da sociedade? Vivenciar números que marcam uma média de 4 mulheres mortas por dia? Qual sociedade tem interesse em manter esse quadro de violência? São mães, são filhas. Então, não é demais dizer que o Ministério Público tem o desafio de manter-se na vanguarda. Nós nunca conseguimos essas vitórias e quebrar paradigmas na retaguarda. Ministério Público não é instituição de retaguarda. Não é instituição reativa. É instituição protagonista. E, para ser protagonista, segue com determinadas ações específicas. Essa questão do protocolo, muito especialmente, ela veio lá na representação que eu exerci no CNJ. Então, não era uma conselheira na vaga do judiciário. Era a representação do Ministério Público estadual e, muito especialmente, do nosso MP goiano, que é motivo de orgulho. Rúbia há de concordar comigo. Sim. Agora, em dezembro, nós temos concluída a campanha do selo instituído pelo CNMP no combate ao feminicídio. O Ministério Público goiano já recebeu a comunicação. Receberá o selo ouro, a mais alta premiação. O nosso centro de apoio, o nosso núcleo de gênero, desenvolve uma campanha atual que é Mulher Protegida, Mulher Mais Protegida, que fala exatamente do que é o alargar da atuação, que a Rúbia acaba de mencionar. Nós queremos leis implementadas em todos os municípios goianos para que tenhamos rede de enfrentamento à violência, mas também de proteção. Então, lá, voltando para fechar com o protocolo, lá em 2021, o protocolo tem 4 anos. Quando o CNJ decide formar um grupo de trabalho para estabelecer um protocolo, é porque o Brasil, o Estado brasileiro, não vinha dando resposta significativa para romper com esses quadros que nós estamos aqui mencionando, de crescente violência, de desigualdade em todas as esferas, nos tribunais, no Ministério Público, no Congresso Nacional, na representação política nas câmaras municipais. A desigualdade, ela é latente. Então, o protocolo vem como um guia mesmo, guia para uma trilha difícil, pensemos assim. Então, colocamos as lentes de gênero, nos estribamos uns nos outros, umas nas outras, e caminhamos com diretrizes. A diretriz principal é por uma justiça emancipatória. Emancipar do quê? Disso aqui, desses números. Emancipar de opressão, de desigualdade, realizar
a tal da igualdade entre homens e mulheres. É mais ou menos uma continuidade, né, Rubem? Sim, exatamente. Uma das coisas que mais nos preocupa é que todos os anos são mencionadas várias pesquisas. E uma dessas, a qual a própria Ivana mencionou, que é a pesquisa Visível e Invisível, ela traz um dado que nos preocupa. De todos esses quantitativos de mulheres, que são mais ou menos 23 milhões de mulheres que sofreram o ano passado violência de qualquer outra espécie, seja física, psicológica, etc. e tal, emocional, apenas 14% é que procurou uma delegacia especializada ou uma outra delegacia. E 36% diz que resolveu por conta própria, desculpa, por conta própria. Até embolei para falar, porque realmente causa muita perplexidade e indignação. Porque, veja bem, por que não nos procurou? Porque tem vários fatores, mas um deles pode ser porque não confia no trabalho, no atendimento. E por que muitas vezes não há essa confiança? Porque geralmente boa parte das pessoas envolvidas no atendimento não estão usando uma perspectiva de gênero, ou seja, as lentes de gênero. E vai atender essa mulher com um olhar estigmatizante, preconceituoso, que causa nela um sentimento de desistência e de descrédito. Não estão acreditando em mim, não estão me dando uma resposta que eu mereço ter. E isso me preocupa muito, porque esses 36% aí que disse que resolveu por conta própria são reflexos de atendimentos deficitários, que a gente precisa envolver mais todas as pessoas desse sistema de atendimento em capacitação, em fazer com que as pessoas se libertem dos seus estereótipos e dos paradigmas que foram criados e criadas, para que possa dar um atendimento acolhedor a essa mulher, que possa dar uma atenção e uma escuta qualificada, que é também uma grande preocupação nossa, né? Porque no momento em que essa pessoa tem essa escuta qualificada, ela pode se sentir reforçada e aí sim começar a trilhar. Não é fácil, o árduo caminho para sair de uma situação de violência, aquele ciclo da violência que todos conhecem. E isso é algo bastante preocupante. Nesses serviços, o que estamos fazendo? Quantas que foram lá pedir socorro e foi-lhe negado, até mesmo uma escuta? E aí, quando a gente se depara com uma tragédia, como o caso de um feminicídio, fica todo mundo estarrecido. Mas o estarrecimento, ele vem mais da própria percepção da ineficiência de atuação do sistema e de nós como parte desse sistema. Então, precisamos pensar em estratégias que possam realmente alcançar o objetivo de se evitar a parte final e que ninguém quer, que é uma mulher morta nas suas casas, diante de relacionamentos íntimos. Essa pesquisa também traz que mais de 56% das violências ocorrem nos nossos lares. Então, é preciso trabalhar mesmo... companheiros e ex-companheiros, dentro daquele seio familiar que a Constituição disse que merece proteção. E esse resultado do mapa de segurança pública, né, que traz o aumento de 0,69%, né, nos feminicídios, esse número assim, que causa muita perplexidade que a doutora Ivana nos trouxe, 4 mulheres, né, por dia. O que me chama a atenção é que isso tudo está acontecendo, esse aumento acontece mesmo após todos os avanços promovidos pela Lei Maria da Penha, mesmo após a lei de 2015, que transformou o feminicídio em qualificadora do crime de homicídio. E depois em crime autônomo. E agora, em 2024, em crime autônomo. A gente sabe que a punição justa, adequada, ela é uma reivindicação dos movimentos feministas. Sim. Né? Mas isso que a doutora Rúbia falou das estratégias complementares, isso é essencial, porque esse é um problema
político, porque nós temos uma desigualdade em todas as estruturas sociais e nas instituições, e também sociocultural. E veja você, o Ministério Público brasileiro precisa se autovisitar mais frequentemente. Muito bem colocado. Por quê? Nós temos um protocolo nacional editado, concebido dentro do CNJ. O do CNMP ainda está na fase de publicação. Não foi publicado. Acho que será dia 10 de dezembro. Isso. Então, estamos atrasados. Muito, muito. Esse é um ponto. Outra questão é para que essas estratégias sejam desenvolvidas, e nós aqui, nós 4, estamos falando de Ministério Público. Nós temos a questão da atuação no plenário do júri, que nós focamos de uma forma específica. Júris de feminicídios. Temos tido debates no Brasil para uma atuação especializada. Por quê? Porque a questão da vítima também voltou ao holofote. Sobre, hoje, qual é essa assistência que a própria Lei Maria da Penha prevê para a vítima. Sobre situações em que outras instituições, no caso, a Defensoria Pública, vem tendo atuação que busca legitimar-se para tanto atuar lá na defesa do agressor, que para nós é o acusado, é aqueles que estão esperando a responsabilização, quanto quer ser admitida para atuar na defesa da vítima, sendo apenas exigida a situação de outro representante ou outra representante. Isso diz respeito com aquela primeira matriz constitucional que nós temos que revisitar. Então, o Ministério Público tem que ter estratégias próprias institucionais. Perfeito. Não são visões da doutora Ruber, da doutora Ivana ou da doutora Ana Maria e do Murata. Não. Nós temos que ter estratégias institucionais. E nós temos outros pontos também que o Ministério Público tem que avançar. Além de não ter um protocolo próprio, nós não temos ainda, no seio do Ministério Público, a efetivação, por exemplo, da equidade para o 2º grau. O Ministério Público goiano, é bom que se diga, ele hoje tem na composição do seu colégio mais de 40% de mulheres. Pouco mais. Pouco mais. Mas a referência de ação afirmativa, por simetria, que é também constitucional, vem lá do judiciário, que é o 2º grau, que não contar com participação feminina, vem da representatividade, que a doutora Ana Maria falou, e eu vou completar. Ele terá que promover promoções alternadas de merecimento com editais exclusivos. Isso já está acontecendo no judiciário do Brasil. Sim. E com mais necessidade, porque eles têm mais disparidade que o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição democrática. Discutir isso no Ministério Público deveria ser absolutamente natural, mas não. Já são 2 anos que a proposta está tramitando. Finalmente, o presidente do CNMP, o doutor Paulo Gonet, apresentou, na semana passada, uma nova proposta. E ele dispõe de um modelo que avança, porque ele coloca que a meta é você ter o que está na base, se mais de 40, repetido lá em cima. Então, se eu tenho na base do MP goiano 48% de participação feminina, eu estou caminhando para onde? Murata, que o pedido é da GMP, é bom que a gente fala disso aqui. Estou caminhando para a paridade. 50%. A equidade
ela é medida de oportunidade. Daí a ação afirmativa sempre vai ser de equidade, não vai ser de paridade. Então, se eu tenho 48, vou repetir lá em cima, eu estou caminhando para uma instituição paritária. E no modelo paritário, você exclui preconceitos, estereótipos, as discriminações e você dá exemplo. É a tal da representatividade. Perfeito. Para assim atuar, é a mesma questão que vem com a interseccionalidade. Porque nós temos marcadores de desigualdades que não só o gênero. Se eu for pegar esses números aqui, eu vou ver que dentre aqueles feminicídios que crescem, que são cometidos, eu tenho uma especial Opressão. incidência. Mulheres negras. Então, além do marcador de gênero, que é marcador de desigualdade, se eu somo com outro marcador da raça, eu vou ter números mais elevados. Então, isso se chama interseccionalidade. Quando eu quero ampliar meu olhar, eu vou dar conta de enxergar isso. Essa questão da interseccionalidade, ela já vem sendo trabalhada desde 1980, mas somente vindo ao nosso conhecimento maior e de questionamento há apenas alguns anos. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque a violência que ocorre entre as mulheres, ela não é igual, porque nós não somos iguais. Então, a violência que ocorre com a mulher branca não é igual com a mulher negra, que é isso que inclui as pretas e pardas, muito menos diferenciado também é com as mulheres que são, no caso, as ciganas, as ribeirinhas, as mulheres das florestas, e por aí vai. Então, é preciso ampliar o olhar para entender todo esse universo e estabelecer serviços de atendimento que venham realmente a propiciar esse empoderamento que é tomar sobre si a sua própria vida e aí, com isso, o seu próprio destino. Então, é preciso observar que essa incidência maior de violência que ocorre com a mulher periférica, negra, tem todo um aspecto sociocultural escravocrata que precisa ser observado e pôr o dedo mesmo nessa ferida social que nossa sociedade brasileira muitas vezes tenta negar. E é preciso, então, neste momento, estabelecer outras políticas públicas acolhedoras. E também para esse suposto autor de agressão. Uma das estratégias que é pouco observada é em relação ao histórico desse homem. Pode-se pensar assim, mas que absurdo, nós estamos aqui para proteger as mulheres. Sim, mas essas mulheres vão ter relacionamentos com outros homens e esses homens que foram condenados ou que passaram por certos processos, etc., também vão se relacionar. Eles não vão se tornar, vamos dizer assim, celibatários. Não vão ser celibatários. Então, é preciso, e tem um livro sobre feminicídio que trata de que uma das estratégias seria observar se esse homem, quantos BOs, boletins de ocorrência foram registrados, quantas vezes ele bateu no sistema saúde proveniente de uma briga interpessoal, se ele já teve caso de drogadição e já teve no CAPS ou se não teve. Então, é todo um composto que precisa ser observado. E esta mulher, o nível de escolaridade, as oportunidades que foram oferecidas ou não, essa trajetória de vida que ela percorre, a disponibilidade de serviços para que ela coloque seus filhos e, assim, com isso, possa sair para trabalhar e, aí, com isso, sair também da dependência econômica. Então, essa necessidade de se estabelecer realmente políticas públicas observando essas diferenciações que existem entre os seres humanos. E no aspecto, então, de se quer fazer realmente
uma política pública mais efetiva e eficaz, não é culpando a Lei Maria da Penha, dizendo, não, ela não está servindo para o Ao propósito. contrário. Ao contrário, ela serve porque nos chama a atenção Exatamente. e porque ela nos alerta para essas diversidades que precisam ser observadas exatamente no enfrentamento à violência às mulheres de todas as espécies. E a medida protetiva de urgência, confirmando tudo o que a doutora Rubia está colocando, ela salva vidas. Ela salva vidas. Então, nós temos que demonstrar tanto essa necessidade de mudança da cultura jurídica e da cultura patriarcal machista, quanto também nós temos que realçar a mudança da forma como nós aplicamos a lei. A lei, ela se fortalecerá sempre mais, qualquer lei, dependendo da forma como você a aplica. E a interseccionalidade que nós estamos aqui batendo é o quadro social. E Ministério Público não pode estar distante da sociedade. Por incrível que possa parecer, ainda se discute hoje, na pós-pandemia, o que é a tal da residência na comarca. O nosso presidente sabe disso. Está havendo dificuldade para entender que o trabalho presencial ele é inerente a essa presença do Ministério Público efetiva. Ela não é presença para estar só lá com cargo provido. É para receber. O que adianta você falar de determinadas atribuições que estão sendo invadidas se você deixa o vácuo e não atende o que é da nossa obrigação? Como que será esse acolhimento? De quem é o controle externo da atividade policial? É do Ministério Público. Então, como nós vamos ter capacitação? A doutora Rubens sabe disso. Na prática, desses agentes e dessas agentes, também com a participação do Ministério Público. Essa instituição tem que ter esse protagonismo. E a capacitação, ela hoje, esse nosso tema aqui, ela é obrigatória no judiciário. A resolução, a mesma, 492, que instituiu o protocolo, logo no artigo 1º, diz que a capacitação em direitos humanos, em questão de interseccionalidades e gênero, é obrigatória. E, digamos, eu posso questionar essa política. Essa é uma política judiciária estabelecida no corpo do judiciário e entendo que nós não estamos vinculados. E o que dizer, então, da condenação do Estado brasileiro no caso Márcia Barbosa? Fala A pouco condenação, para nós sobre essa falo, essa sentença, para se ter uma ideia de como tudo que nós estamos falando tem que ser sistêmico. Não adianta o atuar só do Ministério Público se eu não tenho do corpo policial, se eu não tenho de uma justiça que entrega a igualdade. Olha só, o caso Márcia Barbosa é de uma jovem que foi executada a mando de um parlamentar na Paraíba. Naquela época, a regra de imunidade parlamentar era a que dependia da licença do legislativo para que o processo criminal se desenvolvesse. A licença nunca veio. Então, Márcia foi executada. Ela era do interior, foi até a capital à busca de ocupação, teve essa relação com esse parlamentar. Essa relação, para ele, era algo que tinha que ficar absolutamente enterrado. E daí é o que nós chamamos da queima de arquivo. Aquela jovem, a mesma que foi objeto do assédio, ela foi a vítima do assédio, foi a vítima do feminicídio. Como o Estado brasileiro não deu resposta e ele não foi condenado,
como mandante daquele feminicídio, que na época não era feminicídio, a família de Márcia Barbosa procurou a Corte Interamericana de Direitos Humanos para pedir reparação. E na sentença, que foi publicada um mês depois de publicado o protocolo foi publicado no plenário do CNJ em outubro. Em novembro, a sentença do caso Márcia Barbosa é publicada. Ela já estava proferida, mas não tinha sido publicada. Cá para nós, efeito não havia. Aí ela é expressa em condenar o Estado brasileiro por vários de seus agentes, nós incluídos. Aqueles que atuam no processo somos nós, titular exclusivo da ação penal. Não é isso? Os que atuam na investigação e os que não deram resposta de julgamento. E o que ordena a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Que sejam estabelecidos estándares e protocolos para essa atuação com perspectiva de gênero. Então, não fosse nada que nós estivéssemos erradas nessas abordagens interpretativas, nós temos uma condenação do Estado brasileiro. E, doutora Ivana, esse julgamento com perspectiva de gênero não é só para violência doméstica, né? Ao contrário. Essas lentes têm que ser colocadas também em todas as dimensões da no justiça. direito de família, né? O protocolo brasileiro, olha, se eu não me engano, Murata, já são 12 na América Latina, protocolos. Nós, no CNJ, adotamos a referência mexicana, porque havia muita similaridade com as sequências de violências contra meninas e mulheres, como no Brasil. Nós adotamos a referência. O do México foi editado pela Corte, mas o brasileiro, eu fui convidada para o encontro de fiscalias latino-americanas, que é uma brasileira, uma colega nossa, promotora de justiça no Acre, Mary. Ela é a presidente da Federación Latino-Americana de Fiscales. Lá nesse encontro, o nosso protocolo foi considerado o mais avançado, porque ele prevê justiça estadual, justiça federal, justiça eleitoral, a militar e a trabalhista. Evidente que eu terei a ação específica no combate, na aplicação da Lei Maria da Penha e no combate, mas eu terei no direito de família, que nós atuamos. E por que nós tivemos a mudança do CPC? Dizendo que a atuação do Ministério Público é quando está diante dos interesses protegidos e acresceu em caso de violência. Porque há desdobramentos. Com certeza. Na guarda, na partilha, Sim. na questão da própria sobrevivência da mulher. Quer ver um exemplo ambiental? Quando ocorrem essas catástrofes, pensa-se, quem é o mais atingido ali? Se você for observar bem, houve uma informação que deixou todo mundo estarrecido. No Rio Grande do Sul, quando teve a tragédia climática, fomos informados de que havia estupros ocorrendo nos lugares onde, nos abrigos onde acolhiam as mulheres e meninas. Olha que situação mais... Estarrecedora. Sim, absurda. Cruel, né? Cruel. Então, se pensar assim, a violência contra a mulher, ela atinge apenas o físico dessa mulher, ou então em situações domésticas, mas vai além. Se pensar, por exemplo, num desmatamento, onde aquela mulher ali colhia as castanhas, e essas castanhas eram vendidas, e depois com esse dinheiro ela mantinha sua família, seus filhos, etc. É uma outra questão que precisa ser observada. Então, é preciso mesmo a gente ter uma atuação com essa perspectiva. E outra coisa, quando a Ivana falou da questão de residir na comarca, como que você vai trabalhar a rede se você não conhece essa rede? Você precisa conhecer o seu locus de trabalho. E ali, o trabalhar com a rede, ele é um envolvimento com as pessoas que estão lidando diretamente, que estão na linha de frente com essas pessoas em situação de vulnerabilidade. E do momento em que você chama todas essas pessoas para uma conversa, para reconhecer-se, porque fica cada um
no seu quadrado, fazendo o seu trabalho de forma isolada, mas quase que fazendo a mesma coisa. E, às vezes, se sentindo até sem energia suficiente e achando que não está atingindo o objetivo para o qual foi, no caso, contratado ou contratado, ou que estudou para isso. E a gente tem esse exemplo de Itumbiara, quando nós trabalhamos a rede. E o Zé César, que é o promotor da cidade, que lá reside, abraçou a causa e foi trabalhando com essa rede, hoje ela anda por si só. Do início tem um pouco de desprendimento e de esforço por parte desse profissional, mas logo vem os frutos, que é exatamente a própria comunidade tomando a si as suas obrigações, as suas funções e a possibilidade de cobrança. Quando se fala, como a Ivana disse no início, de uma lei municipal de políticas públicas para as mulheres, é porque quando esse promotor sair da comarca, as pessoas que lá se encontram podem suscitar judicialmente. Olha, tem uma lei que diz aí que precisa de tais e tais serviços. Tem uma lei aí que precisa ser melhor implementada. Cadê o serviço? Então, é dar ao cidadão, desculpe, e à cidadã, a possibilidade de cobrança. Então, é por isso que a gente preocupa muito com essa questão da permanência do colega ou da colega na comarca. Para se melhorar esse trabalho de rede, é preciso estar lá. Claro. É preciso ter o olho no olho. Não basta fazer só reuniões virtuais, não. É necessário estar junto. É verdade. Diga. Muito interessante. Assim, eu fiquei aqui impressionado com a fala. Acho que esse episódio, que esse bate-papo, ele foi uma verdadeira capacitação obrigatória. Todos os membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público, não só de Goiás, como do Ministério Público Nacional mesmo. Um bate-papo, assim, enriquecedor realmente, né? E aqui, como representante masculino, como homem, durante as falas aqui, eu me lembrei de uma postagem, até me perdoem se for antiga, mas eu vi uma postagem na internet que me marcou muito. Era um homem, uma foto ele cercado de mulheres, e ele está com um cartaz. Aí no cartaz ele está escrito o seguinte, ele fala assim, eu estou seminu, cercado por pessoas do sexo oposto e não tenho medo. Eu desejo isso mesmo para as mulheres. Isso me marcou muito. Muito aqui, simbólico. É exatamente o que nós homens desejamos, né? Temos que desejar. Temos. E temos que fazer acontecer também. Né? A inclusão dos homens nessa luta, Murata, é uma questão que tem que ser vista exatamente como corolário do que é aquela igualdade. Porque a igualdade é em quê? Em direitos, oportunidades, obrigações, oportunidades, mas em dignidade. Porque a dignidade de que nós estamos falando, que se quer garantida para as mulheres, é a mesma que se deve ver garantida para os homens, para as crianças, para as pessoas idosas. Então, essa situação, eu penso que para o Ministério Público é uma oportunidade na nossa escolha de vida, que nós 4 fizemos, de exercer também uma parcela que é de verdadeira fraternidade. Você tem o cargo, mas as missões são tão elevadas, humanitariamente falando, tão elevadas, tão além do que garante o nosso subsídio, que elas nos colocam com mais nobreza para saber enxergar, saber receber até um WhatsApp que você pode pensar, mas no meu WhatsApp, essa foto aqui, pedindo, doutora, me ajuda, mas de outro lado, eu posso ajudar. Então, o Ministério Público, ele tem instrumentos, não é, Rúbia? Sim. E nós, pessoalmente, eu penso que vocês também, eu acho que eu sou a decana aqui, eu estou gostando pouco dessas palavras, mas é verdade, são 36 anos de uma carreira
é que realiza aquele que fala na nossa expressão do cargo, em promover justiça. Não é? Oferece concretude. Então, a GMP está de parabéns. Eu acho que nós é que temos aqui amanhã. Eu parabenizo, porque o podcast, primeiro, que ele tem uma capilaridade incrível. Aham. Hoje em dia, as pessoas põem lá e começam a ouvir dirigindo, não é? E vai muito mais do que aquilo que você tem que ficar assistindo, que às vezes você não pode. Então, a GMP inova nessa abordagem com associadas, associados, e Ana Maria e Murata. Parabéns. Eu acho que para nós também é uma grande oportunidade, né, Rô? Sim, é uma grande honra e oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre um tema que muitas das vezes ele é visto de forma meio que enviesada, exatamente por não estarmos livres dos nossos preconceitos e dos nossos paradigmas pelos quais nós fomos criados, né? E a gente podendo estar falando sobre esse assunto de uma forma leve, tranquila, isso ajuda muito a abrir a mente. O que eu posso dizer também é que o colega, ao trabalhar nessa temática, principalmente nós que estamos em especializadas, procura ler, vai estudar mesmo. A Lei Maria da Penha ela é novo paradigmática, porque ela traz todo um arcabouço de outras ciências que a gente não pode fechar os olhos. Nós temos que estar de mãos dadas com a psicologia, com as ciências sociais, com a antropologia, com todas as outras ciências que venham a nos ajudar a compreender toda aquela situação que nos apresenta ali e que muitas vezes nós pensamos assim, eu não dou conta. Dá sim, mas é preciso também ter conhecimento, é preciso ter um letramento sobre exatamente o que motiva essa mulher a nos procurar, depois ela retorna para sua casa, depois ela procura, depois ela desiste. Então, essa trajetória oscilante, que é muito falada no livro de Lia Zanotta, ela tem que ser compreendida e aceita como algo natural, porque ela está vivenciando exatamente esse movimento de tentar sair, mas às vezes está muito presa a diversos fatores. E esses diversos fatores, nós, tendo, então, uma perspectiva de gênero no atendimento e um olhar também interseccional para a realidade daquela pessoa que nos procurou e que está exatamente nessa trajetória oscilante, termos condições de entender, acolher e provavelmente um dia ela vai compreender que é ela que tem que tomar atitude e sair e romper a sua situação de violência, mas sabendo que pode contar conosco, que pode contar com o serviço que nós estamos ali prestando, uma boa acolhida, uma escuta verdadeiramente humanitária. Perfeito. Eu também gostaria muito de agradecer a presença de ambas, doutora Ivana, doutora Rúbia. Foi uma honra, é o que o Leandro nos disse aqui, uma aula que nos foi dada, né, com um episódio riquíssimo em informações, em aprofundamento sobre os marcos normativos, sobre os avanços, sobre os desafios. E eu queria aqui, complementando o que o doutor Leandro já disse, doutora Ivana também, dizer que essa luta por equidade de gênero no combate à violência doméstica é uma luta da sociedade, tem que ser. Homens e mulheres envolvidos, né, juntos nesse propósito. Tem uma feminista que é do movimento feminista negro, que é a Bell Hooks, que ela diz o seguinte: homens e mulheres estão não só autorizados, mas convocados à luta antissexista, né? Então, é muito importante que todos nós nos empenhemos e, como membros do Ministério Público, que a gente possa fazer todos os esforços para que a gente realize de forma concreta essa cultura de paz que tanto almejamos e essa equidade de gênero. Muito obrigada. Nós que Obrigado, agradecemos. muito obrigado a todos. E convidamos aqui todos ao devido engajamento, né? E todas. E todos e todas, perfeito. Todos e todas ao engajamento aqui no nosso podcast, direto ao ponto. Muito obrigado.